Vamos ler então Malaquias 3:7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje eu vou pedir licença de vocês para falar com vocês, conversar com vocês sentado. Deixe-me explicar. Primeiro, queria dar uma palavra de gratidão a todos vocês. Eu acho que nem todos vocês estavam sabendo, até porque a nossa decisão na liderança da igreja foi de não alardear a igreja. Mas essa última semana eu passei no hospital por causa de uma crise de influenza e uma infecção secundária. Então, enfim, estive no hospital durante toda essa semana, saí ontem do hospital. Então, queria, antes de qualquer coisa, agradecer as muitas e muitas expressões de amor e de carinho que eu recebi ao longo dessa semana. Talvez você esteja pensando, poxa, mas ninguém avisou. Essa foi uma decisão que nós tomamos juntos, para não alardear a igreja, estava tudo bem. Embora eu tenha passado essa temporada lá, esses 6 dias ali no hospital, estava tudo bem, estava medicado, estava tudo sob controle, então não tinha razão para assustar ninguém, assustar a igreja. Mas queria agradecer, quero deixar registrado aqui uma palavra de gratidão, Sérgio, Marcos e todo o presbitério da nossa igreja, por terem tomado conta da nossa igreja de uma maneira tão cuidadosa como eles sempre fazem na minha ausência. Obrigado. Vamos orar mais uma vez? E aí a gente vai abrir a palavra de Deus. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado pelo teu amor e pelo teu espírito. Obrigado por chegarmos nesse texto que o que tem de conhecido tem de vilipendiado. Pai, não permita que nós também distratemos o texto essa noite, mas nos ajuda a sermos fiéis a Ti, na medida em que vamos olhar para o texto, olhar para a Tua palavra. Ajuda-nos a ser fiéis à Tua palavra, santa, viva, eficaz, suficiente, inerrante, absoluta para nós. Obrigado por Tua palavra que habita em nós. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje chegamos nesse texto, na nossa série Exposed. Talvez você que esteja nos visitando ou que está nos acompanhando pela internet, você ainda não saiba, mas nós estamos ao longo dessas últimas semanas refletindo e estudando o livro do profeta Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento. A proposta que nós estamos dando para esse tempo de reflexões é essa, Exposed. Porque Deus ele tem esse interesse de, eventualmente, expor a nossa mediocridade espiritual com o fim de tratar a nossa vida, com o fim de tratar áreas da nossa caminhada com Deus, do nosso caráter, com o fim de, enfim, modelar o nosso caráter à imagem do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Hoje, meu desafio é falar sobre esse texto tão conhecido e tentar dar aplicações também para o Dia das Mães. E o título, eu sei que ele provoca você. O título diz assim, dízimo, não cremos. Então, eu sei que certamente essa é uma
É um sermão que muitos de vocês, pelo menos quando terminamos aqui a celebração das 9, muitos de vocês me procuraram e falaram assim: pastor, eu estava ansioso para ouvir esse sermão de Malaquias 3:10, trazei à casa do tesouro os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na minha casa. Eu queria saber o que você ia falar nesse negócio aí. Antes de qualquer coisa, antes da gente entender esse texto, como ele deve ser tratado e respeitado, eu costumo dizer que esse texto ele tem sido vilipendiado e destratado, abusado muitas vezes, de pelo menos duas maneiras. A primeira delas é um uso absolutamente, que vou chamar aqui de literalista do texto. São aquelas comunidades e aqueles líderes e aqueles pastores, aquelas pessoas que leem esse texto e simplesmente entendem que esse texto está falando para nós, igreja, hoje de maneira direta. Portanto, traga o dízimo, portanto, faça a sua contribuição e eu vou fazer com que vocês sejam felizes, eu vou abundar os seus celeiros, então traz dinheiro na igreja, porque melhor do que a XP Investimentos é o dízimo. O melhor tipo de investimento, você quer multiplicar a tua renda, você quer multiplicar os teus, enfim, os teus recursos, então investe na igreja. Porque, de fato, o texto, meus irmãos, ele está falando sobre bênçãos materiais. A gente não pode desprezar isso e nós não vamos correr o outro risco ou incorrer no outro problema do abuso desse texto, que é desprezar o fato de que esse texto, sim, está falando de bênçãos materiais. Então você tem aqueles que olham para esse texto e hiperenfatizam essas coisas, interpretam de maneira errada essas promessas e começam a propor uma série de barganhas e de movimentos de mercado com o Senhor. E você tem aqueles que, numa absoluta reação, dizem assim: não, isso não tem nada a ver com dinheiro, Deus não tem nada a ver com a nossa vida material, então vamos pensar nisso daqui em outros termos, e viaja literalmente na maionese. Hoje eu quero propor a você um entendimento à luz do que esse texto quer dizer no seu contexto histórico e, mais do que isso, à luz do seu contexto teológico. Eu vou ficar em pé por 5, 7 minutos aqui rapidamente, porque eu preciso mostrar para vocês algumas coisas no telão, para que você possa entender bem esse texto. Quando a gente olha para a teologia do Antigo Testamento, a gente descobre que 4 alianças Deus fez com o seu povo. 4 alianças. 4 alianças em 4 momentos. O texto bíblico fala para nós que Deus decidiu entrar em aliança com alguém. A primeira delas aparece lá a partir de Gênesis, no capítulo 12. Depois essa aliança vai ser melhor explicada em Gênesis no capítulo 15. E depois ela vai ser melhor ainda explicada em Gênesis no capítulo 17. Nesses 3 capítulos nós temos Deus chamando o grande patriarca da nação de Israel, Abraão, e falando: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da casa dos teus pais, na casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E então Deus faz uma série de promessas a Abraão, e essas promessas elas envolvem: primeiro, eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão. Eu vou fazer com que de ti venham nações, e literalmente isso se cumpriu. Eu vou te dar um grande nome. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu sou teu parceiro, os teus amigos são meus amigos e os teus inimigos serão os meus inimigos. Conta com a minha parceria. E finalmente, Deus diz: Abraão, eu vou usar você como absoluto instrumento de bênção sobre todas as famílias da terra. Deus chama Abraão, faz uma aliança com este Abraão,
promete essas coisas maravilhosas a Abraão. E o que Deus esperava em contrapartida de Abraão? Fé. Por isso, lá em Gênesis 15, no versículo 6, nós lemos que Abraão creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. Para que Abraão pudesse entrar nessa aliança com Deus, era necessário fé. Era necessário que ele cresce que Deus de fato tinha poder de realizar todas essas coisas que Deus tinha prometido para Abraão. E uma vez crendo, uma vez tornando-se agora este homem que estava em aliança com Deus, que ia dar origem a um povo que andava numa relação com Deus, este povo ia ser marcado, literalmente na carne. Isso está lá em Gênesis no capítulo 17. Então ali começa então a circuncisão na carne do povo de Israel antigo. Então, esta aliança, ela fundamentalmente cria o povo de Deus, cria a nação de Israel. Quem são, no Antigo Testamento, aqueles que Deus chama de seu povo? Os descendentes de Abraão. Aqueles que são chamados descendência de Abraão, especialmente a partir de Isaque. Então, quem são estes que constituem o povo de Deus? Os que constituem o povo de Deus são estes que entraram numa aliança em fé com o Senhor e que estão marcados e que são identificados pela circuncisão. Ponto. Dentre todas as nações que Deus podia trazer para si, dentre todos os povos que Deus podia chamar para ser seu, ele decidiu chamar Abraão. Esta é a aliança abraâmica. A segunda aliança que aparece no Antigo Testamento é a chamada aliança mosaica palestiniana, porque ela foi celebrada em primeiro lugar com a geração que saiu do exílio, lá do Egito, que saiu do Egito, e foi ratificada com a segunda geração que entrou na Terra Prometida. Não sei se você lembra dos detalhes históricos, mas, desculpa, passado 400 anos que o povo estava escravizado ali já no Egito, o povo já tinha crescido numericamente de uma maneira absolutamente, exponencial. E aí então, Deus liberta o povo do Egito com mão forte por meio de Moisés. Você conhece a história, o povo chega ali no pé do Sinai, e então Deus também faz uma aliança agora com Israel, com toda a nação, com estes que eram descendentes de Abraão. E ele fala, olha povo, é o seguinte, eu vou colocar vocês lá na terra que eu prometi sob juramento aos seus pais. Eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi a Abraão. Eu vou fazer acontecer. Só que é o seguinte, para que vocês possam gozar das minhas bênçãos, gozar da minha intimidade, para que vocês sejam prósperos na terra que o Senhor Deus vai colocar vocês, vocês precisam ser fiéis à lei. E ele entrega a lei para o povo. Então essa lei, ela estipulava bênçãos sobre a obediência e maldições sobre a desobediência. Por quê, meus irmãos? Note, porque isso daqui é uma coisa muito interessante. Eu não falei isso para o pessoal das 9 porque eu estava com o horário meio espremido, mas agora que eu tenho um pouquinho mais de tempo eu consigo falar isso para vocês. Quando você olha para esse círculo aqui, essa unidade chamada povo Abraão, povo abraâmico aqui, quem é que é crente de verdade, né? Quem é que é de fato alguém que segue nessa toada, que é servo do Senhor ou que faz parte do povo de Deus, porque é meramente da descendência sanguínea de Abraão, ou que de fato crê? Como é que eu sei quem é quem? A resposta está na aliança mosaica. É aquele que é fiel aos mandamentos. É aquele que é fiel àquilo que Deus determinou na sua lei. Então a lei na antiguidade, os mandamentos da antiguidade, ela tinha esse poder de ser esse recurso através do qual o verdadeiro israelita, o israelita crente que não era povo de Deus só por causa de sangue, mas porque ele cria de fato em Deus, ele podia demonstrar a sua fé por meio da obediência
e a fidelidade à lei de Deus. Essa é a segunda aliança. A terceira aliança é a chamada aliança davídica. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 7. Deus chama o Davi. Anos já tinham se passado, o povo já se estabeleceu na terra, os juízes já reinaram por mais de 300 anos na terra, e então surge a monarquia. E Deus então estabelece Davi como o seu rei escolhido, e aí então ele chama o Davi e fala: Davi, é o seguinte, eu tenho uma promessa para você, eu tenho uma aliança para fazer com você, é o seguinte. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que eu vou estabelecer a sua dinastia para sempre. Sabe o que Davi entendeu? Que um filho dele ia se assentar no trono para sempre. Eu vou estabelecer a tua casa real para sempre. E segundo, a relação que eu vou ter com esse teu filho que vai vir de você é uma relação de pai e filho. A relação que eu vou ter com o teu descendente, que vai reinar sobre o teu trono, vai ser uma relação de pai e filho. Essas três alianças, a abraâmica, a mosaica palestiniana e a davídica, elas se cumprem na pessoa do Senhor Jesus. Jesus é o descendente de Abraão, através de quem, coloca para a gente ver, por favor, através de quem a gente vai ter todas as famílias da terra abençoadas. Como o verdadeiro filho de Abraão, é nele que essas promessas se cumprem. Jesus é esse israelita, este Israel perfeito, que cumpriu cada um dos mandamentos da lei. Jesus é este israelita perfeito que nunca foi Israel. Porque ao longo da história, Israel sempre falhou e falhou e falhou em cumprir os preceitos da lei e demonstrar a sua fidelidade ao Senhor. Mas então vem Jesus como Israel perfeito e agora ele cumpre perfeitamente a lei. E ele é o Israel perfeito. E em terceiro lugar, ele é o filho de Davi, perfeito, que reina não somente sobre o trono de Israel, mas sobre o trono do universo, e ele é o Senhor da igreja. Nós não somos o povo da aliança palestiniana mosaica, nós somos o povo da aliança, da nova aliança em Cristo Jesus. O profeta Jeremias, lá no capítulo 31, ele disse assim: olha, virão dias que eu farei uma aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, ou seja, com o meu povo. E o que é mais bonito de toda essa nova aliança que Jeremias profetizou lá atrás, que se cumpriu em Jesus, é que ele disse: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é participante desta aliança. Desta aliança. É por isso que a gente não precisa mais trazer cordeirinho e bodinho para a igreja. Por quê? Porque a aliança antiga, ela foi absolutamente cumprida e substituída em Cristo Jesus pela nova aliança. Nós somos o povo da nova aliança, por isso a gente não chama mais pastor de sacerdote. É por isso que a gente não chama mais músico de levita. É por isso que a gente não leva mais bodinho para a igreja. É por isso que a gente também não dá mais dízimo. Por quê? Porque todas essas coisas, elas pertencem à aliança antiga. Coloca para a gente, Fê, por favor, o próximo e último. O dízimo, esse texto que a gente acabou de ler, ele pertencia a esse corpo de mandamentos da lei, através dos quais os verdadeiros israelitas demonstravam a sua fé. Só que note, meus irmãos, o que é muito interessante é que, quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento, a gente não encontra os discípulos do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, impondo o dízimo sobre o povo da nova aliança. E acredite, eles poderiam fazer isso.
Inclusive, eles tinham todo o recurso para poder fazer isso, né? Falou, olha, gente, já que Israel dava 10%, nós somos o novo Israel. Já que nessa aliança antiga, quebrada, insuficiente, eles eram desse jeito, vocês também vão ter que dar 10% também. Mas em momento nenhum, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo impuseram sobre a igreja uma alíquota santa. 10, 20. Tem gente que está falando hoje em dia, já está no trízimo, né? 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. É quase um outro imposto de renda. Que a gente tem. Você cai naquela faixa de 27,5% da tua renda, né, do imposto de renda, é 30% da tua renda que está indo embora. Deixa eu sentar, porque eu estou quase vendo tela preta aqui. Essa é a razão, meus irmãos. Porque aqui na nossa igreja, nós temos muita dificuldade com esses modelos eclesiásticos que querem ressuscitar as figuras da aliança antiga com o fim de manipular o povo de Deus. Porque é pela via do misticismo que a gente manipula alguém, gente. Porque se eu venho aqui, toco um berrante, chamo de chofar, e digo que está rolando um som do céu, você assina o cheque, você entrega o carro, você deixa a senha do cartão de crédito. Porque acredite, meus irmãos, o misticismo é o caminho para a manipulação de pessoas. E quando a gente vê igrejas, líderes, tomando essa herança belíssima do Antigo Testamento e transformando ela em mecanismo de manipulação, esta é a razão pela qual nós, como igreja, nós nos incomodamos. Sofremos, inclusive, muitas vezes críticas, como quem diz assim, esse povo aí da urbana não leva a sério a lei de Deus. É justamente porque levamos a sério a lei de Deus é que nós dizemos, dízimo, não cremos. É justamente porque interpretamos corretamente a palavra de Deus no seu devido contexto onde ele deve estar. É justamente porque honramos a lei do Senhor como ela deve ser tratada e lida, é porque dizemos, dízimo, não cremos. Pastor, qual que é então o princípio que o Novo Testamento fala ao povo da nova aliança que somos nós? Nós não trazemos mais bodinho para a igreja, nós não chamamos mais pastor de sacerdote, nós não temos mais levitas entre nós, não tem 10 tribos, não tem festa das cabanas, não tem festa de nada, porque nós somos a igreja, nós não somos esse maniqueísmo maluco que a gente vê no evangelicalismo hoje. Nós somos o povo da nova aliança, nós somos o povo da palavra, nós somos o povo do pão, do vinho e das águas do batismo. É isso que nós somos. E como povo da palavra, povo das águas do batismo e povo do pão e do vinho, o que é que nós cremos? Abra comigo, 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios. Queria que você abrisse comigo, é um texto muito, muito conhecido, capítulo 9. Eu vou ler apenas o versículo 7. Aqui está o imperativo neotestamentário para a igreja. Aqui é o apóstolo falando com o povo da nova aliança, o povo que está em Cristo, o povo que já não leva mais bodinho para a igreja, o povo que já não conta mais favo de cereal para levar para o templo, o povo que não está mais ligado a essa antiga aliança. Ele diz assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar e por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Como eu disse, os apóstolos tinham tudo para chamar a igreja e falar assim, então toma 10% aí. Mas não. Eles decidiram trabalhar em termos de generosidade.
Na nova aliança, a gente não é o povo da alíquota santa, a gente é o povo do coração generoso. A gente não é o povo de alíquotas que me fazem mais santo ou menos santo. A gente é o povo que entendeu a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos conduz em um movimento de generosidade a partir de tudo aquilo que nós temos. Agora, alguma coisa a gente pode aprender com Malaquias, capítulo 3, corretamente? Certo? Espero que sim. Caso contrário, eu falhei miseravelmente com todos vocês nessa noite. Por isso eu queria, à luz, expor o texto de Malaquias no capítulo 3 para vocês. Então volta comigo para Malaquias capítulo 3. E agora, tendo entendido o contexto, tendo entendido como ler o texto, tendo entendido que Malaquias está falando dentro desse contexto da antiga aliança, tendo entendido que a maneira como os israelitas do passado se relacionavam com o dízimo, ela é uma maneira completamente diferente de como eu me relaciono com as contribuições na igreja, agora eu consigo entender o texto bíblico. E a primeira coisa que a gente precisa ver nesse texto, meus irmãos, no versículo 7, é Deus denunciando um povo que se voltou contra Deus e que não queria voltar para casa. Olha só o versículo 7, ele diz assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei a vocês. É bem verdade que nessa passagem todo mundo fica preocupado com o versículo 10 que diz: tragam o dízimo, mas o verbo mais forte de toda esta oração é: voltem a mim. Voltem a mim. E isso daqui, meus irmãos, tem implicações profundas para mim e para a sua vida. Porque sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que o profeta Malaquias está querendo dizer para o povo? Ele está dizendo assim: povo, a mesquinharia de vocês tem levado vocês para caminhos bem distantes de mim. E é justamente a generosidade de vocês que vai trazer vocês de volta para perto de mim. Voltem para mim. E meus irmãos, acredite, como pastor, embora eu seja um jovem pastor e eu sei que eu tenho muito a aprender, nunca me coloquei aqui diante de vocês como alguém que é o dono da verdade, do saber e etc. Mas se tem uma coisa que eu posso falar sem medo de errar, é que assim, em 90% dos casos de aconselhamentos que eu trato, em algum momento eu vou ouvir a pergunta: pastor, como é que eu volto? Pastor, como é que eu reacendo aquela chama? Pastor, como é que eu recultivo aquele relacionamento que um dia eu tive com Deus? Pastor, como é que eu consigo reanimar a minha relação com Deus de tal maneira que ela seja vigorosa e frutífera na prática, nas minhas relações, no meu casamento, na minha vida? Como é que eu faço isso, pastor? O profeta Malaquias está dando uma excelente resposta, dizendo: um dos caminhos, talvez o principal caminho, para que a gente possa reanimar a nossa relação com Deus, é o caminho da generosidade. Gosto muito do C.S. Lewis, quando ele diz uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz o seguinte: ele fala que, de fato, a gente precisa eventualmente experimentar esse processo de caminhar em direção a Deus por uma via de generosidade, porque, de maneira geral, são justamente as coisas que possuímos, são justamente as coisas que nós temos, são justamente os recursos que nós gozamos, que muitas vezes nos impedem de desfrutar intimidade com Deus. Às vezes não é pecado no sentido assim, literal, visceral, que nos atrapalha na nossa relação com Deus. Às vezes não é aquela coisa gritante: matei alguém, roubei alguém. Mas às vezes é a minha mesquinharia que atrapalha de ser íntimo de Deus. Às vezes é o meu apego aos meus bens e os meus recursos. Às vezes é o meu apego
a alíquota dos 10%. A minha experiência pastoral me diz que quanto mais apegado aos 10%, mais idólatra dos outros 90% serei. Você conhece alguém? Bem apegadinho, daquele que não abre mão, que eventualmente está ouvindo esse sermão, está falando assim, esse pastor é maluco de dizer que eu não tenho que dar 10% na igreja. Cuidado, porque pode ser o Espírito denunciando a idolatria que há no seu coração em relação aos outros 90%. Porque o caminho para voltar ao Senhor é o caminho da generosidade. O caminho para irmos para perto de Deus, para voltar e obedecer esse mandamento, porque o povo pergunta, como voltaremos? A resposta, sejam generosos, absolutamente generosos. Em segundo lugar, o texto fala para a gente que o povo estava roubando sim o Senhor. Versículo 8, se você der uma olhadinha, você diz assim, pode um homem, e é Deus perguntando, pode um homem roubar de Deus? Contudo estão me roubando. Deus está denunciando. Deus está fazendo aqui o boletim de ocorrência espiritual da nação de Israel. Denunciou um crime de roubo. Ele está dizendo, vocês estão me roubando. E aí nessa hora você talvez vai falar, agora eu estou tranquilo porque o pastor acabou de dizer que não tem mais esse negócio de 10%, então ninguém mais rouba o Senhor. Sim, a gente rouba sim o Senhor. Acredite se quiser. Como é que nós roubamos o Senhor na nova aliança? No mandamento na antiguidade, eu preciso explicar isso com muito cuidado, então eu queria pedir a sua máxima atenção nesse momento. Na antiguidade, o povo ele tinha que dar 10% da sua produção, da sua renda, de tudo aquilo que eles tinham e possuíam, porque estava muito claro para todos eles que a terra onde eles viviam não era deles, era de Deus. A terra onde eles estavam tinha sido Deus que tinha colocado eles lá. O fruto que eles tiravam da terra a cada safra era um grito da graça de Deus dizendo a eles, sou eu que sustento vocês. A terra até que vocês cultivam, de onde vocês tiram o sustento de vocês, não é de vocês. Por isso, tragam a mim os 10%, porque eu sou o dono dessa terra, está dizendo o Senhor lá na antiguidade. Embora não exista mais terra santa nesse sentido como a gente fala hoje em dia, a gente extrai sim esse princípio de que tudo que nós temos ela é do Senhor. Tudo que nós temos. E essa é a verdade chocante do Novo Testamento. Não é 10% de Deus, é tudo de Deus. Somos absolutamente mordomos dos recursos que Deus coloca em nossa mão. Então, note, vem de novo com um paralelo aqui. Lá na antiguidade, israelitas, a terra é minha, vocês me devem, porque se vocês tiram alguma coisa dessa terra, se vocês conseguem ter o pão de cada dia de vocês, se vocês conseguem criar os filhos de vocês, se vocês conseguem se alimentar e se sustentar sobre esta terra, é por causa da minha bondade. Portanto, quando vocês não trazem os 10% a mim, vocês estão me roubando como dono da terra. Aí vem o Novo Testamento agora para o povo da Nova Aliança e diz assim, papai, mamãe, tudo que você tem não é teu, foi Deus que te deu. A tua resposta não tem que ser de 10%, tem que ser uma resposta de generosidade. Porque como alguém que desfruta da generosidade da parte de Deus, a nossa reação é uma reação de generosidade. Por isso, meus irmãos, é absolutamente possível ser um dizimista fiel e continuar roubando ao Senhor todos os meses. Por quê? Porque nós não assimilamos a verdade de que tudo que nós temos vem de Deus. E todas as vezes que a gente não assimila a verdade de que tudo que nós temos, tudo que produzimos, tudo que cai na nossa mão, pertence ao Senhor, estamos roubando, usurpando a nós coisas que não são nossas. É possível ser dizimista fiel de anos e anos a fio,
roubando ao Senhor todos os meses. Porque roubar ao Senhor não é uma questão de entregar o dízimo ou não. Roubar ao Senhor é uma questão de consciência de que tudo aquilo que tenho pertence ao Senhor. Nunca vou me esquecer de um irmão que uma vez me procurou numa outra igreja onde eu servi como pastor. E eu pregando sobre alguma coisa, sobre a palavra de Deus, esse irmão quis me dar uma trucada, como fala a molecada, né? Aí ele chegou para mim e falou: pastor, vem cá! Que ano que você nasceu? Assim mesmo. Aí eu falei: pois não? Aí ele falou: porque eu me converti em 1976. Você já era nascido? Eu falei: não era nascido em 76, não, ainda não. Aí ele virou para mim e falou assim: pois é, eu quero dizer para você que desde 1976 eu não falho um mês no meu dízimo. Aí eu virei para ele e perguntei: como é que está o teu casamento? E como é que está a tua relação com os teus bens? Você acha que é teu mesmo? Você está desde 1976, meu amigo. Eu não falei isso para ele, que na época eu não tinha esse entendimento. Mas eu deveria voltar lá e falar para esse irmão: você está desde 1976 sendo fiel nos dízimos e roubando ao Senhor todo mês, porque não entrou ainda no seu coração de que tudo que você tem pertence a Ele. É possível, meu irmão, roubar ao Senhor sendo generoso. É possível roubar ao Senhor dando nas contribuições para o Rio Grande do Sul. É possível roubar ao Senhor, porque todas as vezes que a gente faz essas coisas de uma maneira religiosa, sem que seja um coração circuncidado, sem que seja o Senhor operando essa graça de nos curar da nossa mesquinharia, de nos curar do nosso apego e idolatria pelos bens que possuímos, de nos curar de todas essas coisas, de apego às coisas materiais, é possível que a gente esteja praticando todas essas coisas e ainda assim roubando profundamente ao Senhor. Então, roubar ao Senhor não é sobre dar 10 ou 20 ou 30% na igreja. Roubar ao Senhor é sobre reconhecer ou não se o que temos nas nossas mãos, na nossa carteira, nos nossos fundos de investimento, na nossa conta corrente, pertence a nós ou não. E em último lugar, nós temos Deus dizendo: eu vou abençoar vocês. Versículo 10, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Como eu disse a vocês, Deus tem essa intenção, sim, de abençoar o seu povo. Não para que a gente crie uma relação de barganha com Deus, mas para que a gente possa ser esse instrumento de generosidade, porque quanto mais generosos seremos, não tenha dúvidas, mais Deus vai colocar nas nossas mãos para que possamos repartir cada vez mais. Essa é a razão pela qual Deus está dizendo: se você demonstra fidelidade sendo generoso, fica tranquilo, eu vou continuar te usando, eu vou continuar te colocando como meu instrumento neste mundo. A razão pela qual Deus ele entende nos abençoar de maneira material, a razão pela qual Deus muitas vezes separa para nós um aumento de salário, a razão pela qual às vezes pinga aquele recurso que a gente não estava esperando de onde pingava e Deus manda na nossa mão, e aquela coisa acontece e a gente fala assim: obrigado, Senhor, eu vou para a Disney. Esse é um pensamento errado, que não saiu nem errado ir para a Disney, tá, gente? Mas quando nós recebemos da mão do Senhor, a primeira coisa que o povo da nova aliança faz é: Senhor, com isso que chegou às minhas mãos, como posso ser generoso? Como posso ser generoso? Como posso ser generoso? A razão pela qual Deus ele entende sim nos abençoar materialmente é porque Ele quer ver fluindo através de nós bênçãos especiais sobre aqueles que estão perto de nós. Por isso, eu já falei isso daqui uma vez aqui nesse púlpito, que eu tenho certeza, eu vou repetir isso para você.
Existem 3 razões fundamentais para tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão à luz da palavra de Deus. 3 razões fundamentais. Se você não pegou nada, aliança, mosaica, não sei o que, tarará, pega isso. 3 razões fundamentais para tudo aquilo que Deus, sabe, 100% do teu patrimônio, 100% do meu e do seu patrimônio, 3 razões pelas quais Deus nos deu. Primeira delas, para o nosso sustento. Deus nos sustenta por meio do nosso trabalho, por meio dos recursos que Ele coloca na nossa mão. Sustenta nós, as nossas famílias e as nossas proles. Segundo, para que sejamos parceiros dEle no desenvolvimento do reino. Por isso que o povo da Nova Aliança contribui com um senso de generosidade, mas também contribui com um senso de voluntariedade, porque entende que o propósito também daquilo que cai na minha conta, nos seus recursos, foi Deus me deu para que eu possa investir no reino dele. E em terceiro lugar, para o exercício de misericórdia para com aqueles que estão em necessidade. Excelente exemplo é o caso do Rio Grande do Sul. Pessoas, parentes nossos, que estão precisando de ajuda, muitas vezes, que a gente pague uma conta deles, um plano de saúde. Deus coloca esses recursos nas nossas mãos, por essas 3 razões. Por isso, eu vim aqui expandir esse conceito de generosidade que eu estou falando ao longo desse sermão. Se você paga as tuas contas e sustenta a tua família, se você contribui regularmente com a igreja, ou com missões, ou com missionários, ou você investe no reino de Deus de alguma forma, materialmente. E em terceiro lugar, você está ajudando pessoas em estado de necessidade, acredite, você não é uma pessoa generosa, você está dando o fim para o qual o Senhor estabeleceu a renda que você tem. O que é o generoso? É o que extrapola esta medida. Essa é a razão, meus irmãos, esta é a razão pelo qual o ensino do Novo Testamento, ele é chocante a nós, quando ele diz assim, tudo que você tem pertence ao Senhor, se você está pagando suas contas em dia, se você está ajudando alguém que está em necessidade, se você tem abençoado um ministério, um missionário, alguma coisa desse tipo, você está cumprindo os propósitos para os quais eles foram desenhados. A generosidade está em extrapolar essas coisas, porque a graça sempre vai extrapolar o mandamento da lei. A graça sempre vai superabundar sobre o rigor da lei. Aquele que está ainda na mentalidade do Moisés, do cordeirinho, do diziminho, ele fica contando quanto tenho, quanto faço, quanto tenho, quanto deve, quanto é. O generoso, ele não pergunta, ele faz. O generoso, ele fala, toma. O generoso, ele segue o modelo do Senhor Jesus. O modelo do Senhor Jesus é aquele que tinha tudo. Toda a riqueza. O universo é dele. Foi colocado em sua mão, nos diz o apóstolo Paulo. E ele decidiu se fazer pobre para que fôssemos ricos em sua generosidade. 2 aplicações finais para você, mamãe, que eu prometi isso para você. Em primeiro lugar, mamãe, seja generosa espiritualmente com seus filhos. É muito fácil ser generosa com um filho quando a preocupação é o uniforme da escola, o material escolar, a comida das crianças, né? Aquela generosidade que se preocupa com o bem-estar dos nossos filhos, e essa é uma generosidade, uma preocupação legítima. Quero honrar ela aqui hoje. Mas não se esqueça que você também tem uma vocação para ser generosa espiritualmente com seus filhos. Invista espiritualmente na sua prole. Mais do que uma generosidade material, seja uma mulher de uma generosidade espiritual extravagante para com os seus filhos, para com aqueles que Deus traz para debaixo de você, eventualmente como um filho.
Talvez você não tenha filhos. Talvez você seja uma mãe que talvez esse domingo seja um domingo de dor para você. Que ainda não conseguiu engravidar ou eventualmente está lutando. Não tenha dúvidas de que Deus ele vai te dar oportunidades para você agir de maneira generosa espiritualmente com os teus filhos. Segunda aplicação, não roube ao Senhor. E agora eu quero falar com você que é mamãe de verdade. Não roube ao Senhor. Como posso ser mãe e roubar ao Senhor? Achando que os seus filhos são seus. Eles não são seus. Não queira que os seus filhos sejam o que você quer que eles sejam. Abra espaço e deixe que Deus os conduza. E não queira ser redentora dos seus filhos, porque quem morreu pelos seus filhos foi Jesus e não você. O redentor dos seus filhos é Jesus. Então, quando você reclama para si uma propriedade sobre os seus filhos, dizendo, eles são meus, eles vão fazer o que eu quero que eles façam, eles vão ser o que eu quero que eles sejam, você está roubando ao Senhor. Está vendo como esse negócio de roubar ao Senhor, ele alcança tantas áreas da nossa vida? Então, mamãe, não roube a Deus. Meu desafio para você é o mesmo que eu fiz para o pessoal das 9. Talvez hoje seja o dia que vale a pena você chegar na beira da cama dos seus filhos, quando eles estiverem dormindo, talvez especialmente, e você falar, Senhor, ela veio de ti, para ti eu devolvo. A oração que Ana fez ao dedicar o seu filho Samuel. Eu não quero roubar os meus filhos de ti, Senhor. Eles são teus. E porque eles são teus, faz com eles o que o Senhor quer que o Senhor faça. Dê a eles o destino que o Senhor tem, ainda que isso me contrarie, ainda que isso me coloque em conflito comigo mesmo. Senhor, o meu filho, os meus filhos, eles são teus. Meus irmãos, a gente precisa crescer muito, a gente precisa da graça de Deus. A gente precisa de um Jesus generoso para nos ensinar que, em primeiro lugar, o caminho para voltar para Deus é a generosidade. O caminho para que a gente possa retornar. Voltem a mim e eu voltarei a vocês. É o caminho da generosidade. A gente aprende que a gente pode roubar ao Senhor se a gente fica reclamando posse sobre coisas que não são nossas. E em terceiro lugar, a gente precisa aprender que o Senhor sim tem intenção em nos abençoar materialmente, mas tão somente para nos fazer instrumentos de generosidade, de justiça sobre essa terra. Porque assim é o nosso Mestre Jesus, Rei, dono de todo ouro e de toda prata, mas que generosamente se entregou por mim e por você. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus bendito, obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado porque a gente pode aprender tanta coisa importante nesse texto. Pai, obrigado porque na nossa mediocridade somos advertidos e somos advertidos para o nosso bem. Nos leva de volta para perto de Ti. Pai, como a gente é apegado a misticismo, como a gente é apegado a picuinhas religiosas, como a gente gosta dessas coisinhas do trato religioso, quando na verdade a gente precisa simplesmente ser generoso e voltar para Ti. Pai, não permita que roubemos a Ti. Nem nos nossos filhos, nem nas nossas posses, nem nos nossos sonhos, nas inclinações do nosso coração. Pai, não permita que Te roubemos. Não permita que lancemos e arroguemos uma propriedade sobre coisas que o Senhor tem colocado de maneira tão graciosa e bondosa na nossa vida.
Em terceiro lugar, Pai, obrigado, porque o Senhor tem esse interesse de fazer abundar, sim, os nossos celeiros, de derramar riqueza sobre nós, mas não para que entremos em barganha, não para que a gente viva querendo, enfim, de alguma forma, entrar numa negociata contigo. Ah, Pai, nos lembra que a Tua bênção é para que sejamos generosos, para que sejamos graciosos com aqueles que estão perto de nós. Oramos, Pai, pelas nossas mães. Obrigado por cada uma delas. Esse seja um domingo de encontro especial com Teu Filho Jesus. Que esse seja um domingo, que seja um encontro especial com a Tua Palavra e o Teu Espírito. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.